Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Apostólica. Vamos falar hoje sobre um tema muito polêmico. Vamos falar de predestinação. Um tema bíblico, mas escondido pelas lideranças religiosas. Quando se fala de predestinação, eles pulam, eles saltam, eles gritam, porque eles querem ter o monopólio, eles querem ter o controle das coisas de Deus. Mas nós que pregamos a graça apostólica, trabalhamos, ensinamos sobre predestinação. Eu quero começar aqui com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27 e 28, diz assim: Porque verdadeiramente contra os teus santos filhos, o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntarão não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel. 28. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, a morte de Jesus não foi simplesmente Eu falei que o assunto era predestinação e quero começar falando sobre Jesus, que ele foi predestinado, ele foi o Jesus Nazareno, Jesus em carne, ele foi predestinado para cumprir aquela missão. O próprio Deus, ele havia predestinado para aquela missão, para salvar seu povo, seus filhos, que ele havia predestinado, que ele havia escolhido. Tudo aquilo que aconteceu ali, porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntarão não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel, os gentios judeus, tudo ali, né? Tudo determinado, escolhido por Deus, o plano, o projeto de Deus. E hoje o sistema, ele ignora o que aconteceu na cruz. Nós que fazemos parte do Evangelho da Graça Apostólica, nós não ignoramos, nós frisamos, nós trabalhamos o que aconteceu, nós cremos no que aconteceu. O próprio Deus, Espírito, ele predestina, ele escolhe, e ele assume um corpo, ele faz como lhe apraz, ele assume um corpo, Jesus Nazareno, e vem à terra, e ali ele passa por todo aquele sofrimento, até chegar à cruz. Ele é vendido, ele é traído, ele é escarnecido, ele é zombado, até chegar o momento da cruz, para ali ele pagar com a sua vida, com o seu sangue, os seus filhos que ele havia predestinado. 28. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, não houve tudo foi plano de Deus, projeto de Deus para salvar sua igreja, salvar seu povo. E hoje o sistema ignora o que Jesus fez. Hoje eles começam a fazer sacrifício de tolo, ignorando a única obração que foi feita na cruz. Com essa única obração, salva seus filhos para sempre, salva para sempre, santifica para sempre, tira a condenação, tetelestai e está feito.
está feito. Está feito o que, irmão Elias Santos? A obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Salvar o seu povo, justificar, santificar, pagar a dívida. Essa obra foi feita. Foi feita com uma única obração, com a morte de Jesus lá na cruz. O sistema aí, 90%, 99,9% ignora isso. Pague preço. Tem aquele cerimonial para ter comunhão com Cristo, buscar o Espírito Santo, coisas que ignora, coisas que para eles Jesus não fez a obra completa, então eles têm que fazer a parte deles, né? Jesus fez completo. Jesus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tudo que um Deus faz é eterno, é para sempre. Tudo que Jesus fez foi para sempre. A lei era transitória, a lei não poderia salvar, não poderia aperfeiçoar, porque a lei dependia de homens. A lei estava enferma porque dependia de homem. O próprio Deus, ele tem que vir à terra. Ele escolhe, predestina, projeto dele, né? Tudo projeto dele. Primeiro a lei, um plano inferior, a lei foi uma aliança inferior, dependia de homens, tinha que estar sempre, todo ano tinha que estar fazendo aqueles rituais, sacrifício. Então agora, ele mesmo faz o sacrifício, ele mesmo é o cordeiro, ele mesmo vem, ele mesmo faz uma única obração, ele salva para sempre, perdoa para sempre, justifica, tira a condenação, santifica. E hoje espiritualmente somos perfeitos. Não esse corpo é corruptível, esse corpo tem que descer à sepultura, Adão tem que morrer, mas o que está dentro desse corpo é perfeito, é o Espírito de Deus que habita em nós. É perfeito. A obra espiritual é perfeita. A obra material, a obra carnal, ele fez esse corpo para morrer, para a sepultura. Agora, o Espírito que há nesse corpo, ele é eterno. Nós receberemos um corpo glorificado igual ao do nosso Senhor. A mente, a alma restaurada e viveremos eternamente, como vivo está o nosso Deus. Ainda falando sobre predestinação, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz, olha, como também nos elegeu nele, em Cristo. Nele, antes da fundação do mundo. Olha, antes da fundação do mundo não foram feito nada ainda, o mundo não tinha feito ainda, não tinha sido criado por Deus ainda. Então ele já havia nos escolhido, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Ele nos escolheu para ser adorador em espírito, adorar o próprio Pai, adorar o próprio Deus. Ele nos escolheu em amor, ele nos escolheu com seu amor ágape. Ele não viu nada no ser humano, mas ele escolheu. O que é que um Deus vê Deus é superior, o que é que ele vê em algo inferior? Né? Nada chama atenção. Deus inferior, ou melhor, perdão, Deus superior e nós, filhos inferiores. O que é que ele vê? Mas segundo o amor ágape dele, amor ágape, o amor incondicional, ele nos escolhe, nos predestina para louvá-lo, para o adorá-lo, para o servirmos em espírito e em verdade. Ele nos escolheu, nos presenteou salvação, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, é dom. Dom é presente, dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Predestinação não é sacrifício, não é o homem escolhe. É escolhido por Deus, como o próprio Deus escolheu o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo viveu parte da sua vida como religioso. Saulo de Tarso, o próprio Deus chama o Saulo de Tarso e transforma ele no apóstolo Paulo, que escreve mais tarde tudo aquilo que Deus lhe dá. O próprio Deus o leva até o terceiro céu e lhe dá toda essa maravilha dessas 14 cartas, 14 epístolas. O verdadeiro evangelho está contido nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Nós lemos a Bíblia toda, trazendo exemplo, mas a graça, ela está contida ali nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Então, toda a obra de Deus foi feita. Aí ele diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e nos predestinou para filho de doação por Jesus Cristo para si mesmo. Segundo o beneplácito de sua vontade, nos predestinou para o louvor da sua glória, nos predestinou para a salvação eterna, nos predestinou para filhos. Filhos amados do Pai. Romanos capítulo 8, para encerrarmos. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 diz: nós temos várias mensagens no canal Abençoado em Graça, Elias Santo, canal, falando sobre predestinação. Mas todo dia Deus está permitindo que novos inscritos se inscrevam no canal. Então, por isso, nós sempre estamos trabalhando, porque são temas bíblicos, temas escondidos. Porque a religião, os líderes religiosos, eles escondem aquilo que o domínio é de Deus, o poder é de Deus. Eles querem o quê? Religião, domínio é do homem, o homem manda, o homem salva, o homem salva, o homem... O homem quem? Mas o evangelho da graça apostólica é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29 e 30, olha só. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A obra completa, obra de um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A obra completa, não deixou nada. O sistema, as lideranças religiosas diz: Jesus fez sua parte, Jesus abriu o caminho, faça a sua parte. Quer dizer que para ele Jesus abriu o caminho e agora temos que entrar, porque salvação é tomada por esforço, eles pregam aí, né? Eles pregam texto sem contexto para formar a doutrina. Time está ganhando, ninguém mexe, a mãe, a prostituta mãe, a mãe da religião. Desde que o mundo é mundo, que ela está aí as outras vieram atrás seguindo, porque elas estão vencendo, estão ganhando, né? Estão impérios luxuosos, as outras vieram fazendo a mesma coisa, né? Pregando as mesmas coisas, as mesmas berrações.
tirando na mente deles e daqueles que o seguem, tirando o domínio, o poder de Deus. Não é Deus que escolhe, é eles que escolhem. É o famigerado livre-arbítrio, né? Que o homem escolhe Deus, o homem diz, eu quero Deus. Eu não quero, não. Quero não, minha mãe não deixa não, minha mulher não deixa não. Quem domina é eles, quem escolhe é ele. E as lideranças são o Todo-Poderoso. Ele salva quem quer, ele dá a salvação, depois eles tira. Tem que comer na mão desses homens, dessas mulheres desviados da verdade, afastados, caídos da graça, né? Então, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A obra completa, a obra perfeita, a obra de Cristo foi perfeita, perfeita, perfeita. Um Deus jamais faria algo pela metade. Um Deus jamais fazia algo. O homem faz algo pela metade. O que o homem faz, como a própria... Não que o homem fez a lei, né? A lei foi dada por Deus, dada a Moisés. Mas eram os homens que praticavam o primeiro pacto, primeira aliança. Não é? Era o homem, era os sacerdotes. Os sacerdotes, você sabe que o homem se corrompe, né? Então, a própria religião, né? Religião quer dizer a palavra religare, ligar o homem a Deus. Mas, como a religião depende de homens, o homem, em vez de ligar, ele separou, ele ligou as coisas, à terra de Israel, ao lenço. Ele ligou os objetos. A religião está ligada a objetos, a religião está ligada a ídolos, a religião está ligada a cerimoniais, a religião está ligada ao quê? A ostentação, né? A religião está ligada ao quê? A escravidão, escravizar. Se não escravizar o povo, como é que o povo vai bancar esses impérios deles aí, né? Se disser, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que se disser que Jesus libertou, as pessoas não vão ser mais massa de manobra. A intenção deles não é ministrar a libertação. A intenção deles é ministrar a escravidão, prender o homem, tarde da bênção, quer dizer, a bênção só é naquela tarde, culto de libertação. A libertação só é naquele dia, 12 dias, 6 dias, toda quarta, toda sexta. Passa um mês fazendo libertação e continua escravo. Né? Passa um ano fazendo corrente e continua escravo. A intenção dele não é que as pessoas se libertem, é que as pessoas fiquem presas ali, porque as pessoas presas naqueles lugares que eles chamam de igreja, porque a igreja é o povo de Deus reunido, né? As pessoas presas ali nunca vai faltar dinheiro. O orgulho do homem ele vai sempre estar papo de peru, porque tá cheio ali o império para ele dizer eu tenho não sei quantas congregações, com não sei quantos mil membros. Isso é orgulho de homens. Aí eu ganho alma, né? Você vê que quando tem uma reunião, eles forçam, quem quer aceitar, e de repente as pessoas, por estar coagidas, vai lá na frente, no final bota no relatório 5 almas, 10 almas, 100 almas, 1000 almas. Ele ganhou. Quer dizer, o ego dele, ele sai dali, tá vendo como eu sou o pontífice, eu sou o cara, eu sou o semideus, eu sou de mestre em divindade, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá vendo que Deus precisa de mim, eu ganho alma, eu sou ganhador de alma. Nem Jesus ganhou, Jesus comprou com seu precioso sangue. Então religião é o que? Domínio de homem. Chamam um cantor masculino ou feminino que está na evidência, que está aí, né, que caiu na graça do povo, leva um pregador e o show tá preparado, né? Ali é culto para tietagem, reunião para tietagem, para personalidade, entretenimento, não tem nada a ver para adorar a Deus. Adorar a Deus é em espírito e em verdade. Deus escolheu, predestinou seu povo
para o adorar em espírito e em verdade, né? Nós trazemos a evidência, nós trazemos o que aconteceu na cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. Mudou para sempre. Antes, distanciado, treva. Antes, perdido. Depois da cruz, salvo uma vez, salvo para sempre, comprado, lavado, remido, purificado, santificado, justificado, perdoado. Depois da cruz, depois que o Cristo ressuscitado e ressuscita, você está perdoado, você está santificado. Romanos 8:1, não há condenação na tua vida. A carne não tem poder de te condenar, o pecado não tem, as transgressões não têm domínio sobre a tua vida. Porque você foi predestinado, escolhido por Deus, desde antes da fundação do mundo e comprado por bom preço. Glorifique a Deus porque você é filho amado do Pai. Glorifique a Deus porque você é filho amado de Deus, filho amado do Pai. Ele te escolheu, nos predestinou desde antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos. Amém, meus amados? Amém, Igreja Santa? Então, não seja escravo, não se deixe fazer massa de manobra, porque o próprio Cristo, ressuscitado lá na cruz, ele me libertou, te libertou, arrancou as algemas, arrancou o véu, arrancou os engoldos. Não seja preso com o tradicionalismo, não seja escravo do tradicionalismo, do cerimonialismo, dos rituais. Não seja escravo da religião, não seja escravo de homens que não têm compromisso com o verdadeiro evangelho, só tem compromisso com o seu ventre. São mais miseráveis, como o apóstolo Paulo diz, o homem e a mulher que escraviza o povo, que só pensa nas coisas desse mundo, são os mais miseráveis. Aquele que adora em espírito e em verdade são mais do que vencedor, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas os filhos eleitos predestinados é mais do que vencedores. Não é vencedor, é mais, já passou pela ala de vencedor, já é mais do que vencedor por aquele que nos amou, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te agradecemos porque não foi nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos predestinou desde antes da fundação do mundo para sermos teus filhos, para te adorar em espírito e em verdade. Eu sou grato por essa escolha, por essa predestinação. Eu sou grato por ser escolhido para ser um pregador apostólico, um pregador da graça apostólica, Pai, continua usando as minhas pregas vocais, a minha mente, a minha vida, continua me usando para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pai, eu te peço que dê ordem aos anjos. Os anjos estão a serviço dos filhos de Deus, para guardar estas pessoas, cada inscrito que está no canal Elias Santos, canal abençoado em graça, da graça apostólica. Dê ordem aos seus anjos para, nesse momento, tirar essa pessoa desta enfermidade, essa pessoa que fez um diagnóstico e deu positivo. Meu Deus, envie anjos, Senhor, para curar, para libertar essa pessoa, salvar essa pessoa, humanamente falando, dessas dívidas, dessas perseguições. Tu és poderoso, eu te peço e te agradeço. Eu sou grato porque eu creio que o Senhor me ouve. Cada filho teu, cada filha me assistindo, me ouvindo de manhã, tarde e noite, que venha prosperar
que venha cada dia crescer na graça e no conhecimento. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E os predestinados, filhos de Deus, diz, a Igreja de Cristo predestinada diz, amém, amém, graças a Deus. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais uma mensagem do Evangelho da Graça Apostólica.